Bom dia, meus amores. Olha só, hoje é terça-feira e nós vamos dar início à nossa aula de história. Então, vamos abrir o livro na página 249 e vamos trabalhar até a página 251. A tia vai deixar, depois que vocês terminarem de fazer essa atividade aqui do livro, a tia vai deixar uns exercícios para vocês copiarem no caderno de história, tá? E depois vocês fazerem, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil dos engenhos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da última aula, quando nós falamos do início da colonização do Brasil. Se lembram? Quando os portugueses chegaram aqui, aí começaram a exploração do pau-brasil, e esse trabalho era feito pelos indígenas. Mais tarde, esses indígenas foram escravizados, se lembram? Pois bem, agora nós vamos falar sobre o Brasil dos engenhos. O que isso quer dizer, tia? Nós vamos falar que com o início do processo de colonização, quando os portugueses resolveram se instalar aqui definitivamente, mandando pessoas de Portugal a virem morar aqui, para mostrar para os outros povos que essa colônia, ou seja, essa extensão de terra, pertencia a Portugal. Eles iniciaram o processo de colonização dessa forma. E aí começaram a desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar no litoral. Lembrando que o início do processo de colonização se deu no litoral do território brasileiro. Então, eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar, porque aqui o solo era um solo muito fértil e a cana-de-açúcar se adaptava muito bem ao solo do Brasil. Então, o cultivo da cana-de-açúcar foi muito bom para os portugueses. Por quê? Porque com a cana-de-açúcar se produzia e se produz o quê? O açúcar. Naquela época, o açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Então, eles começaram a desenvolver a cana-de-açúcar e produzir o açúcar nos engenhos, sendo que, devido à resistência dos povos indígenas, se lembram que eles começaram a perceber que eles estavam sendo modificados, que eles não estavam mais vivendo da forma que eles viviam. Então, eles começaram o quê? A lutar contra a escravidão. Então, muitos fugiam para o interior do território brasileiro, outros, lutavam e acabavam morrendo, e também morria-se com o quê? Contaminado pelas doenças dos portugueses. Então, a mão de obra estava ficando muito escassa, ou seja, estava faltando mão de obra na produção do açúcar. Então, o que os portugueses resolveram fazer? Resolveram buscar pessoas da África para trabalhar nos engenhos. Mas, tia, o que são engenhos? Engenhos são propriedades rurais onde é produzido o quê? O açúcar. E qual é a matéria-prima que produz o açúcar, tia? A cana-de-açúcar. Então, aqui, nós vemos uma parte do engenho, tá? Aqui era a casa de engenho, onde se produzia o açúcar. Vocês estão vendo aqui, gente,
Os escravizados, as pessoas africanas que foram trazidas, escravizadas para o Brasil para trabalharem aqui no cultivo e na produção do açúcar? Pois bem, os escravos, inicialmente, eles foram trazidos com o principal objetivo de trabalhar na produção do açúcar, já que estava faltando o quê? Mão de obra, devido ao problema que estava ocorrendo com os povos indígenas. E aí a solução foi trazer capturados os africanos. E os africanos não vieram de forma o quê? Livre. Eles vieram escravizados. Chegavam aqui, eram vendidos para os senhores de engenhos, ou seja, os donos dos engenhos. Eles compravam e tornavam-se o quê? Propriedade dos senhores de engenho. Então, em 1530, como nós já vimos, o início do processo de colonização do Brasil se deu e eles iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar, porque com a cana-de-açúcar se produzia o quê? O açúcar, que era um produto muito valioso e que rendia muito lucro para quem? Para os portugueses, porque eles vendiam aonde? Na Europa, ok? Então, nós vimos aqui que a principal mão de obra nos engenhos era dos africanos escravizados, tá? E aí a gente viu a casa de engenho, isso que eu ia falar. Aqui era a casa de engenho, mas também no engenho existiam outras dependências, como as senzalas. Tia, o que são senzalas? Senzalas eram dependências muito simples, onde os escravizados ficavam quando acabavam o dia de trabalho. Era ali, não tinha conforto algum, tá? Eles dormiam no chão, alimentação muito precária. Então, era o lugar de descanso para os escravizados. Também tinha a igreja, onde eram realizadas as cerimônias religiosas dentro da fazenda, dentro do engenho, tá? Também no engenho, nas fazendas, tinha o que? A casa grande, que era a dependência dos senhores, tá? Dos senhores do engenho, os donos da fazenda. E tinha a casa de engenho, onde que era produzido o quê? O açúcar. Também tinha o canavial, onde era desenvolvida o cultivo do quê? Da cana-de-açúcar. Tia, que nome recebe mesmo a propriedade que desenvolve um único tipo de produto, que no caso era a cana-de-açúcar? A monocultura. A monocultura era o cultivo de um único produto na fazenda. Então, nesse caso, nos engenhos, era que produto? A cana-de-açúcar. Ok? Até aí estamos entendidos? Ok. Então, vamos lá. Página 250. Como nós vimos, a principal mão de obra, tá? Nos engenhos era dos africanos escravizados. No início, eles vieram para trabalhar nos engenhos, no cultivo e na produção do açúcar. Mais tarde, esse sistema de escravidão tornou-se, expandiu pelo território, pelo litoral. Então, a mão de obra escrava era aproveitada também em outros afazeres, como nas minas. Eles trabalhavam também nos afazeres domésticos, tá? No comércio e em diversas outras funções. Então, os escravizados, no início, eles vieram para trabalhar nos engenhos.
Mais tarde, eles foram aproveitados para trabalhar em diversas outras funções, tá? Que a gente vai ver futuramente. Então, aqui, olha, eu gostaria que vocês vissem onde está destacado de amarelo. Olha só. A escravidão no Brasil. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. Olha aí, gente, que triste, né? Primeiro os indígenas, depois os africanos. E isso ocorreu cerca de 300 anos. E só teve fim como, tia? A libertação dos escravos só teve fim com a assinatura da Lei Áurea. Vocês se lembram quando a tia mandou fazer a pesquisa? Então, a princesa Isabel assinou uma lei que libertava todos os escravos no dia 13 de maio de 1888. Mas até chegar, né, esse ano, essa data tão esperada, eles sofreram muito, tá? Muito mesmo. Os escravizados tinham uma vida desumana. Então, o que aconteceu, tia? Os escravizados que vieram da África, eles aceitavam a condição de ser escravizados? Não. Eles não aceitavam a condição de ser escravizados. Eles resistiam. E de que maneira, tia, eles resistiam? Eles resistiam quebrando as ferramentas que eram utilizadas por eles nas lavouras de cana-de-açúcar. Eles colocavam fogo nos canaviais. E também eles fugiam. Quando eles conseguiam fugir, eles fugiam para o interior das matas. E lá eles construíam os quilombos, as comunidades onde eles se protegiam dos feitores que estavam a capturá-los. Então, lá nos quilombos, se refugiavam todos os escravizados que tentavam fugir dos seus senhores. E dentro da comunidade, eles cultivavam alimento para eles se sustentarem ali. E ali no quilombo, eles podiam viver de forma livre e vivendo de acordo com a sua cultura, a cultura que eles receberam nos países dos quais eles vieram, tá? Porque na África, ele é um continente. E dentro da África existem vários países. E esses africanos, eles foram capturados de vários países da África. Não só foi de um. Então, cada um era o quê? Era de uma forma, que nem os povos indígenas. Viviam aqui no Brasil, mas cada um tinha a sua cultura, cada um tinha a sua língua, a sua crença. E não era diferente com os africanos. Os africanos, cada um tinha a sua cultura, tá? Cada um tinha o seu modo de vida. Então, nos quilombos, eles podiam viver de acordo com as suas culturas, ok? Então, vocês farão a página 251. Depois a tia vai colocar, tá, uns exercícios para vocês copiarem, para vocês fazerem no caderno de história, com aquela letra bem legal, bem bonita. E depois a tia volta para corrigir, tá ok? Ótima aula para vocês!